Boa noite a todos, boa noite meus amados, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre a edição do nascimento de João, né? Mas antes vamos iniciar a nossa reunião fechando os nossos olhos e assim em nome de Jesus o Cristo nosso Mestre, de Maria Santíssima e suas falanges angélicas e acima de tudo em nome de Deus, pedimos autorização para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar a nossa reunião como sempre fazemos, né, com o nosso exercício do triângulo, né? Sabemos que isso é um exercício de aprimoramento do nosso chakra frontal, né, e da nossa glândula hipófise. É um exercício de concentração. Este mês estamos falando sobre o exercício do triângulo branco, né? Então, mentalizar um triângulo, né, de luz branca diante do nosso chakra frontal, focar o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa atenção totalmente nesse triângulo durante um determinado tempo, e assim nos isolarmos do mundo exterior, né, esvaziar a nossa mente, para que nós possamos estar assim focados, centrados naquele objetivo que tivemos que alcançar naquele momento da nossa vida. Hoje estamos aqui num objetivo de um aprendizado, então o nosso foco tem que estar aqui, o nosso pensamento tem que estar aqui, a nossa atenção tem que estar voltada para esse momento. Então isso é fundamental, para que a gente saia daqui aprendendo alguma coisa. E quando você começa a fazer um exercício como esse, que te ajuda a se centrar, você começa a se melhorar, começa a se abrir, né? E começa assim ter um aprendizado melhor com relação àquilo que nós precisamos transformar em nossas vidas, né? Transformar esses aspectos que ainda precisam ser trabalhados em nós para que tornemos-nos seres melhores, tanto quanto seres encarnados, quanto seres espirituais e eternos que somos, vivenciando esse episódio da nossa vida. A luz branca beneficia e fortalece e energiza todo o nosso corpo físico, todos os nossos corpos mais sutis, né? Desde o mental inferior até o corpo físico denso. É uma cor energizante, é a luz branca do Cristo, a luz da proteção, né? É a luz emanada pelo prana, pelo sol. Então veja a importância de inspirarmos essa luz branca todos os dias ao sairmos de casa. Vamos dizer assim: eu estou me envolvendo na luz branca do Cristo, eu vou e volto sobre a égide do Cristo. Isso é uma luz de proteção, né, por onde estivermos caminhando todos os dias. E esse triângulo também tem um atributo muito importante, que é o discernimento entre o irreal e o real. O que é irreal e o que é real, né? Real é tudo aquilo que nós não vamos perder em momento nenhum da nossa vida, é tudo aquilo que a gente apreende de verdade. Então isso é real. Todo bem que você faz, todo aprendizado material, intelectual, espiritual é nosso para sempre. É por isso que devemos estar sempre abertos e receptivos, né, aos ensinamentos que nos chegam. E discernir sobre o real e irreal é fundamental para a gente saber o que a gente está valorizando. Precisamos viver tudo, né? Viver a matéria, viver o corpo físico, viver a vida, viver os prazeres da vida, mas sabemos que tudo isso que está do lado de fora, todos os nossos bens, tudo aquilo que a gente conquista com muito trabalho, que vale a pena, né? É nosso, temos que usar, mas não vamos levar. O que nós vamos levar é verdadeiramente aquilo que a gente ancorar, né, no tesouro do nosso coração. Tudo aquilo que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Isso sim é o que é de real que a gente vai levar da vida. Falar sobre o nosso Bhagavá, tá? É o Bhagavad Gita, né, que nós já viemos falando sobre todas as aulas. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, né? Aproveito para pedir a todos que deem seus likes nas nossas reuniões, compartilhem, se inscrevam no canal, né, para que a gente assim possa continuar nesse crescimento que a gente está tendo. E nós temos recebido muitas respostas de muitos irmãos que estão felizes por estarem recebendo as nossas reuniões. O nosso objetivo é esse, é compartilhar aquilo que a gente recebe, né? Isso é real, né? Quando você compartilha, você está multiplicando, né? Então vamos continuar firme nesse propósito. Nós estamos hoje no capítulo do Bhagavá, no capítulo 9, não é? A sublime ciência e o soberano segredo. Nós terminamos o capítulo 8, que era
caminho para a divindade suprema. Qual o caminho que devemos percorrer? E Krishna nos orienta o que devemos fazer para alcançar a divindade suprema, não é? E hoje ele fala sobre a sublime ciência e o soberano segredo. Então veja bem, e ele fala assim para a gente no preâmbulo: a quem tem a verdadeira fé, inabalável esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência e revelado o soberano segredo, que é a presença divina na humanidade. Então ele nos mostrou o caminho e agora vai nos revelar o segredo dessa presença divina na humanidade. Mas para isso precisamos sublimar cada vez mais os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas ações, para estarmos conectados e na energia necessária para receber essa informação. Então, é a transformação de sentimentos, atitudes, palavras que nos tornam melhores. E nós estamos aqui no item 11, que diz assim, ó, o nosso, isso é bem a chegada de Jesus no planeta, diz assim, ó: os que carecem da verdadeira luz espiritual desprezam-me quando apareço em forma humana, porque desconhecem a minha verdadeira natureza e ignoram que sou o Senhor Supremo do Universo, né? Jesus era a encarnação de Iavé. Iavé é o Deus dos judeus, o Deus particular deles. E eles não o reconheceram em carne, não é? E ele continua: vaidosos são eles em suas esperanças egoístas e em suas ações, tolos em seu saber e sem conhecimento da verdade, vivendo nos planos inferiores da consciência, onde a malícia, a brutalidade e o engano dominam. Vejam como tem tudo a ver com Jesus no seu tempo, com os sacerdotes, com toda aquela pleiade de seres que viviam somente as aparências, do lado de fora, não é isso? O poder comandar as pessoas. E continua: mas os homens iluminados que têm desenvolvido em sua natureza superior participam do meu ser divino e adoram-me com um ânimo sincero, com a dedicação completa de seus corações, porque me reconhecem como a infinita e eterna origem de tudo. Como aqueles simples que seguiram ele, que aceitaram, que acreditaram, aqueles que João Batista preparou, né? E que seguiram ele a partir daquele momento. Então vejam bem a importância de Jesus ter dito assim: bem-aventurado, né? Aqueles que recebem a minha informação, porque meu Pai negou isso aos letrados, mas levou aos simples e aos ignorantes, né? Porque os letrados, eles vão achar que só o que ele pensa é o que está certo. Então, o Bhagavad de hoje nos mostra isso, que para podermos, né, encontrar com o Cristo dos nossos corações, é necessário nos desvestirmos, né, de toda a vaidade, do egoísmo, né, de toda a prepotência, né, de todo pensamento: isso eu sei, isso eu não sei, isso eu sei, isso eu não quero mais. Não, a gente tem que estar sempre aberto e receptivo a tudo que nos chega. Com certeza assim a gente vai encontrar o caminho da luz, tá bom? Então vamos agora iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos falar do nosso livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, né? Falamos no nosso último encontro sobre Zacarias e Isabel, não é isso? Conforme falamos antes, né? Esses dois personagens, né, históricos e que também alegóricos, e que foram aqueles que trouxeram o precursor, o anunciador da chegada do Cristo, de Jesus, o homem, a personalidade que iria manifestar o Cristo, né, e se tornar Jesus o Cristo. Predição do nascimento de João. Está em Lucas capítulo 8, versículos 8 a 25. Capítulo 8 diz assim, versículo 8, perdão: estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem de sua turma, coube-lhe por sorte. Então veja bem, eram várias turmas de sacerdotes naquela época. Zacarias era de uma turma e havia um sorteio para que cada vez que a turma dele tivesse a oportunidade de acender os incensos,
no santo que é anterior ao Santo dos Santos, no Templo de Salomão. O Templo de Salomão, todos nós sabemos que é uma obra que foi constituída sem um prego, sem nada de metal. Era somente pedras polidas e encaixadas, e as madeiras todas vinham lá de Tiro, já preparadas, montadas, numeradas. Foi um trabalho assim, foram mais de 80.000 escravos que trabalharam nas pedreiras para construírem o Templo de Salomão. Então o Templo de Salomão tinha lá uma sala que era o Santo Sanctorum, né? Que é o altar divino, a morada do Cristo, e ali só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então a maioria só chegava, ou melhor, uma minoria que era os sacerdotes, porque a maioria era o povo, né? Que nem chegava ainda nessa primeira sala, que era onde acendiam-se os incensos, né? Então nesse dia Zacarias é sorteado para poder ser ele o sacerdote que iria acender os incensos na sala anterior, antes dos sacrifícios. Então veja bem, então no momento da prece de Zacarias, em que ele estava ali orando, né, que ele lá dentro do santuário, né, vinha fazendo a sua prece, e qual era o grande anseio da vida de Zacarias? Ser pai, né? Então, porque naquela época não ser pai era uma coisa horrível, a pessoa era discriminada. O quanto eles sofreram a vida inteira por ele não ter conseguido engravidar Isabel. Então ele estava ali orando. E nesse momento que ele está lá no ambiente sagrado, porque a sala dos santos é um ambiente sagrado como esse aqui. A gente está em prece e oração, a gente está recebendo. Os nossos amigos espirituais estão aqui diante de nós, e a muitos é revelado muitas coisas aqui. Ele diz assim: e apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar dos incensos. Zacarias, vendo, ficou perturbado e o temor o assaltou. Já pensou? Você está aqui de repente, tu vai tomar um choque, né? Porque a gente se assusta, né? Então veja bem, mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a que chamarás João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Já desde o ventre de sua mãe será cheio de um Espírito Santo, né? Então, aquele ser que chegaria, aquele ser que nasceria ali, já vinha com um espírito santificado, de um alto grau de elevação espiritual. Tanto que João Batista, né, foi a personalidade no mais alto grau de elevação, mas ainda não era o Cristo. Ainda era um Espírito Santo, não era o Espírito Santo, era um Espírito Santo, certo? Então, a diferença do um para o, né? Então, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Era o caminho dele, era o objeto dele, era preparar para que o Cristo chegasse e já encontrasse pelo menos um grande número de irmãos já convertidos a esse novo ser que chegaria ali com nova mentalidade, com um novo ensinamento. Ele irá diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Então ali já é dito para ele que João Batista é a reencarnação de Elias, que muitos negam, com o espírito de Elias. Então aquele espírito reencarnou naquele novo ser que se chamou João, para converter os corações dos pais e filhos e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, né? Então ele era o quê? O clamor do deserto, né? Ele era imperativo, não admitia que saíssem da linha do caráter, da dignidade. A Zacarias aparece um anjo. Então vejam bem, o que é anjo?
Anjo é uma palavra grega que significa simplesmente noticiador, arauto, mensageiro, anunciador. O termo era empregado para designar qualquer mensageiro encarnado ou desencarnado que transmitia um recado. Então você pode receber um recado espiritual de um ser encarnado. Esse espírito é um ser humano, pois é sempre descrito como um homem. Então o que? É um ser humano que viveu, está num grau de evolução e que pode ser o teu anjo guardião. O teu anjo guardião nada mais é de que um espírito comprometido com você nessa encarnação, que já viveu contigo em outras vidas, ligado a você por laços fraternais de amor e que se compromete nessa encarnação a estar ao seu lado, guiando, te ajudando, te auxiliando. O que também ocorre nesse caso? Não era um ser etéreo, mas tinha forma e volume igual ao de um homem e falava. Então, esse ser que ele viu era uma pessoa como eu, como o Jorge, como o Pedro, estou falando de homem, como o Maurício, que se fosse uma anja seria como a Sandra, como a Renata, como ela, entenderam? Então ele viu assim, ó, como a gente está se vendo. Mas por que isso? Que ele viu dessa forma? Aí tem uma explicação aqui que eu acho extraordinária, né? Para que um espírito desencarnado se torne visível, uma de duas condições são indispensáveis para que nós possamos vivenciar e ver um espírito desencarnado, ouvir, né? E até conversar. A primeira depende da criatura encarnada. A primeira hipótese depende da criatura encarnada. Em que sentido? Precisa ela ser um médium vidente ou audiente, não é? Se você não tiver o teu chakra frontal desenvolvido a esse ponto, você não vai ter o contato. Para que nós possamos ver um espírito, precisamos ter a mediunidade de evidência aguçada em nós. Senão a gente pode não ver, a gente pode até perceber e sentir, mas tem pessoas que veem perfeitamente, né? Porque tem esse chakra frontal bem desenvolvido. A segunda condição depende do desencarnado, vai depender dele. Quando a criatura encarnada não é um médium vidente, não é isso? Precisa o espírito materializar-se, tomando forma fluídica para aparecer ao não vidente. Uma das provas de que o anjo que apareceu a Zacarias era um espírito desencarnado de homem, e o nome que ele tem, Gabriel, que significa homem de Deus. Então esse é o chamado anjo Gabriel, que era nada mais de que um espírito de um ser humano desencarnado de um grau de evolução extraordinário, não é? Que já passou por todos os graus de evolução e que já podia vir e trazer a notícia. Então, vejam bem esse fato, né, literário do acontecimento, que é muito importante a gente entender. Porque esse fato literário, muitas vezes, é aquele que a gente vai alcançar, porque às vezes o outro fato mais esotérico e mais profundo é difícil da gente entender o porquê, para quê, como que isso aconteceu. Então vamos em frente. Apareceu ao lado mais nobre do altar, o lado direito, que ficava na direção sul, onde estava o candelabro de 7 velas, símbolo místico da luz. O sul é a porta da luz. O sul é a porta da luz, né? O leste é a morada da luz e o norte é a morada das trevas, aonde o sol não alcança. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Zacarias assusta-se, né? Quem que não vai se assustar? Ao ver e depois permanece temeroso diante do acontecimento. Mas o mensageiro tranquiliza, dando o recado de que fora incumbido. Tua prece foi ouvida. Olha só, o poder de uma prece, não é? O quanto é fundamental no momento de uma prece a gente se desvestir de qualquer coisa, abrir o nosso coração,
entrar em contato com Deus, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, que às vezes a gente perde até a noção e não consegue nem fazer uma prece, mas é um momento que a gente tem que buscar a prece. Naquele momento de dor, a gente tem que ter a força, buscar. O Cristo disse: vinde a mim, vós todos que andais, né, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é o momento da prece. Então, naquele momento que ele estava ali acendendo, ele estava em prece, e a prece dele foi ouvida e o seu objetivo de vida foi alcançado. Então, qual era o maior objetivo dele? O que ele mais queria na vida era poder, né, trazer um novo ser. E é o objetivo de cada um de nós. Porque quem é esse novo ser? A ânsia de unir-se ao divino, né? Nos transformarmos num novo homem. Essa é a busca de por que nós estamos aqui toda semana, todo dia, trabalhando, buscando, aprendendo, servindo. Porque a gente quer ser melhor. Todos nós queremos ser melhores. Todos nós queremos alcançar o encontro com a divindade que habita em nossos corações. Então esse também era o objetivo de Zacarias, da personalidade, encontrar-se com a intuição, né? E ali nesse esponsalício nascer um novo ser, né? A personalidade cresce, assim como ela cresce, o intelecto cresce, ele diminui, porque ele vai diminuindo, como eu digo sempre, olha, vamos diminuindo cada dia o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é isso? Um dia você se desveste dele, aí você consegue fecundar a intuição, aí você consegue fazer com que nasça um novo homem dentro de você, que é você mesmo, e tudo vai acontecer aqui, encarnado. A gente vai alcançar essa vitória aqui, não é fora do corpo, é no corpo físico. E por isso que esse veículo é importante, é por isso que temos que cuidar muito bem dele, porque ele é o veículo de fundamental importância para que a gente consiga alcançar isso. Quando o intelecto está preparado e unido à intuição, Zacarias e Isabel, casados, aparece o mestre para revelar-lhe o segredo da obtenção dos frutos do nascimento do filho. Esse mestre pode ter o aspecto de um espírito desencarnado, um guia, um mentor, ou de um ser encarnado, não é? Um guru que chega. A sua tarefa, porém, é apenas a de revelar o caminho e jamais provocar milagres de evoluir em lugar do homem. Então veja bem, eles vão nos trazer o caminho, nos mostrar o caminho, mas a evolução é solitária, nós é que temos que evoluir. Então todo esse nosso encontro, toda a luta, todo o trabalho, tudo aquilo que a gente aprendeu, a Narci não é um mestre para nós? É um mestre encarnado que chegou aqui. Olha quanta coisa ela nos legou. Agora ela pode evoluir no nosso lugar? Somos nós. Ela nos mostrou o caminho. Ela nos deu um campo de trabalho, uma seara, para que você semeie as sementes do amor, da misericórdia, do perdão, da compaixão, da amizade, da generosidade, da complacência, da indulgência. Ela nos deu esse solo para que nós semeássemos a semente. Agora, se nós não colocarmos a semente, não vai adiantar nada. Somos nós que temos que fazer isso, né? Então a evolução espiritual é solitária, o intelecto precisa conscientizar-se de que é necessário diminuir. Então, enquanto nós nos conscientizarmos que precisamos mudar em nós esses aspectos que ainda nos tornam animalizados, esses aspectos pesados da personalidade, nós não iremos evoluir. Entenderam? Por isso que João Batista, quando Jesus se apresenta no Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A partir de agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então a personalidade tem que deixar de existir para que o Cristo possa viver. E João Batista sai literalmente de cena e Jesus assume naquele momento, no batismo em que desce a energia, né, do Cristo, que dizem que a pomba desceu, que é a energia do Cristo, que passa a viver nele. Quando ele sai dali, já não é mais o homem, Jesus, é o Cristo vivendo nele. Então vejam a importância de tudo isso. Esse é o caminho da humanidade. Todos nós precisamos seguir esse caminho para encontrar um dia com o Cristo que nos habita. Ele está aqui nos esperando. Está esperando que a gente chegue até Ele. Ele já está em nós. Nós é que ainda não estamos nele. O Cristo vive em nós. Nós ainda não vivemos nele. Por quê? Somos todos filhos pródigos. Sabe a história do filho pródigo que chega, o pai dá os bens, ele vai embora e
vai para a vida, viaja, dilapida tudo, quando ele não tem mais nada, ele volta para o Pai. Esse é o caminho da centelha, que se afasta do Pai Criador, que desce, né, por todos os planos da natureza, se revestindo de tudo aquilo, até cair no mineral. E ali ele começar o caminho de volta. Então, isso é o filho pródigo. É a volta, é a individualização do ser quando chega no reino humano. Então, o filho pródigo nada mais do que isso. Não é? Então, vejam bem. Filho, em sentido alegórico, será chamado João, isto é, sabemos todos que a criatura tem que iniciar e persistir na busca do eu supremo. Nós é que temos que iniciar o caminho. Quando a gente bota o pé na senda, a gente não pode voltar mais. Vejam bem a oportunidade que nos é dada. Então, quando a gente encontrou um caminho, vamos seguir adiante. Obstáculos vão existir? Muito, porque o caminho é probacionário. Testes e mais testes vão acontecer, em todos os sentidos. Então, você tem que estar conectado para que teu Cristo entre em contato com você e te mostre, olha, e você consiga receber as intuições daquilo que você precisa transformar. E você lutar, para que um dia você possa descer a graça sobre você. A personalidade sobe, cresce, evolui e a graça desce. Aí o Cristo passa a viver em nós. E isso vai acontecer com todos nós. Nós vamos conseguir. Mesmo que a gente não consiga nesse planeta, a gente vai ser dado outra oportunidade em outro ambiente e a gente um dia vai conseguir. Porque esse é o objetivo da centelha divina. É evoluir. Ela continua evoluindo sempre. No entanto, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o Cristo interno, a criatura fica na plenitude da graça, né? Não é quem disse isso muito? Que eu vivo da graça e pela graça? Paulo, né? Não é isso? Não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim, a graça vive em mim. Cheia de um Espírito santificado, e bastará sua presença para atuar sobre as outras criaturas. Então vejam bem, quando você tem no teu meio um Espírito santificado, quando ele chega próximo, ele contamina todos nós, ele irradia toda a sua luz, não é? Nosso exemplo da nossa irmã Nasci, olha o quanto que ela irradiou essa luz, quantas pessoas até hoje, mesmo as que não vivem mais com ela, como é que ela está, como é que não está, poxa, tudo que eu sei, aprendi com ela, olha, ela iluminava, porque ela iluminava a gente. Ela iluminava, quando ela abria a boca para falar, era uma coisa maravilhosa, o entendimento era profundo. E vamos falar mais um pouquinho aqui dos capítulos, para a gente finalizar. E no item 18, perguntou Zacarias ao anjo, lá dentro ainda, né? Como terei certeza disso? Olha, como que a personalidade questiona. Você me prova? Você tem prova disso? A gente não fala isso. Você tem prova que isso aconteceu? Porque eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Ele quer uma prova de veracidade própria do intelecto. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas notícias. Caramba, a intuição acredita logo, mas o intelecto não. Quem disse? E tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras e que a seu tempo se cumprirão. Então vejam bem, Zacarias fica mudo e surdo a partir desse momento, ele já sai do santo totalmente mudo. Verificado, porém, pelas palavras do mestre que lhe surgem à frente em pessoa, que o grande objetivo de sua busca se aproxima, o intelecto resolve obedecer submisso. Aí ele entende que não tem jeito, então ele obedece. E ele acrescenta para Zacarias que para consegui-lo ele deverá emudecer em meditação, nada ouvindo e nada falando, profundamente recolhido em si mesmo. Então é o momento que você se recolhe, né? Você fica isolado, né? Você se isola do mundo exterior, volta-se para dentro de você, né? Entra em meditação, é quando a gente alcança, né,
os planos superiores, é quando a gente entra em contato com a divindade que nos alcança. Superada essa fase, ele vai para sua casa, isto é, recolhe-se a seu íntimo, lá encontra-se com a intuição Isabel, une-se a ela intimamente e ela concebe a ideia que o intelecto lhe transmite. A ideia que ele transmitiu, concebeu que era um filho, não é isso? E também se oculta para que possa dar-se o nascimento do filho, ou seja, o contato com o Eu Supremo, pelo qual nascerá uma nova criança, um homem novo. Então, quando nós, né, alcançarmos na nossa caminhada, não sabemos ainda quando, quantas vidas, quantos milênios, a oportunidade de fazer esse esponsalício, né, a gente vai se isolar do mundo exterior, vai ficar em silêncio, né? Porque dizem, né, que quando você faz o esponsalício, que a personalidade se une ao Cristo, o prazer é imenso, é tão grande que supera qualquer prazer que o ser humano possa ter, né? O maior prazer do ser humano é o sexual, porque é a energia da criação. Dizem que é infinitamente mais profundo e prazeroso. Então, para isso tem que haver o que? Uma preparação, um tempo, né? Para que você consiga segurar aquela energia tão poderosa e tão maravilhosa. Então, veja bem, ambos, intelecto e intuição, Zacarias e Isabel, recolhidos durante 5 meses em louvor a Deus, na Judéia, né? No recôndito do coração, não é isso? Ocultos de todas as vozes e chamamentos do mundo, mudos e surdos a tudo que é da terra, preparam-se para o grande evento. Então, é necessário que se recolha, que saiamos completamente do mundo exterior e meditarmos durante muito tempo para podermos alcançar esse objetivo. Não há outro caminho que conduz ao Cristo interno, senão o da meditação solitária, que poderá, quando muito, receber a visita do Mestre. Então, essa é a mensagem de hoje do Evangelho para nós, né? Continuaremos ainda falando de João mais na frente, né? Vamos falar também do anúncio de Maria, mas é um ensinamento profundo, de difícil entendimento, não é? Mas não impossível de compreender. Se nós aproveitarmos, né, todo esse ensinamento e pararmos para meditar, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que estão as minhas buscas? Como é que estão os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? O intelecto tem que fazer esse questionamento, é necessário, né? Será que essa escolha que eu fiz, que estou sofrendo, né? Tem tantos relacionamentos aí, sabe, totalmente terríveis de viver, a pessoa continua insistindo, e às vezes a gente não precisa de nada disso, né? A gente insiste numa coisa que não está dando certo, insiste, sofre, chega a falar, peraí, será que é isso mesmo? Deixa eu me recolher. Quando você para pensar, pode ser um problema, às vezes você tem um problema no dia, e aí você, cara, fica com a cabeça a mil. Vai deitar. Antes de deitar, fala assim, Senhor, é simples. Veja bem, meu Pai, o Senhor sabe que eu estou passando por esse problema, não sabe? Eu faço isso. Eu estou fazendo o que eu posso. O máximo das minhas forças, da minha energia, eu não estou conseguindo. O Senhor vê, eu fui, voltei, lutei, perseverei. Está aqui nas suas mãos. Então o Senhor me ajuda. Ou o Senhor resolve, ou o Senhor me dá uma luz para que eu resolva. Às vezes você amanhece no dia seguinte e aquela situação se resolve por si só. Quando tu vê, o problema já é outro, você já cria outro problema, porque aquele já foi resolvido. E a gente fica noites e noites sem dormir, né? E quando na realidade, agora, isso você tem que fazer quando você está agindo com dignidade, né? Você não vai tentar enganar Deus, né? Enganar ao cosmos, você tem que ser sincero, né? E aí, quem de nós já não passou por várias provações que achava que não iria ter solução e a gente chegou até aqui? Muitos de nós, todos nós, não é? Tem horas de, meu Deus, minha vida. Calma,
vai vivendo um dia de cada vez, vai lutando, é duro, é terrível, é complicado, não é? Mas a gente vence. Nós estamos aqui para sairmos vencedores, né? Nada nos será dado que não for do nosso merecimento, não é? Ah, não, porque essa coisa de merecimento, sim, tudo é merecimento, não é? Você tem que fazer por merecer. Se você mereceu hoje alguma coisa que está te castigando, você tem que pensar, alguma coisa eu fiz que provocou essa energia. Então, aonde ela está me castigando? Nesse sentido, então deixa eu fazer uma coisa no sentido oposto para que eu possa modificar essa tônica, não é? Se eu estou perdendo, deixa eu doar um pouco, mesmo que eu tenha pouco, que de repente foi um dia, quem sabe eu tirei de alguém. E assim é a vida, mas é o teu merecimento. E quando você faz aquilo, você muda a tônica da tua vida, entendeu? Você vai em frente. Não tenham dúvida com relação a isso. E o ensinamento é esse, era isso que João pregava, que eles tinham que deixar para trás aquela vida, aquela forma, aqueles preceitos, aquelas coisas que não levavam eles a coisa nenhuma, e buscassem um novo caminho. Mas era difícil para eles abandonar tudo aquilo. Como é que se abandona tudo isso? Não é? Os teus hábitos, né? Como é que você vai fazer uma mudança dentro de você, que você, para mudar uma cadeira de um lugar para o outro, dá um trabalho danado? Tem que tirar a mesa, às vezes a mesa é pesada, tem que arrastar, vou ter que arrastar essa cadeira, meu Deus. Não é? Tu imagina fazer uma mudança, tu imagina dentro de você o quanto isso é difícil, mas não é impossível, né? E a gente tem que viver num dia de cada vez, dentro da nossa possibilidade, colocando o nosso bonezinho só onde a gente possa pegar, porque não adianta botar no lugar que não vai alcançar, não resolve. Você só vai pular, cair, pular, cair, pular, cair, pular, cair. Tem que colocar no lugar que você pegue. E assim a gente vai seguindo adiante.